bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Benavente. Dar as boas-vindas ao nosso painel de comentadores, ao nosso habitual painel de comentadores. Dar as boas-vindas ao Ricardo Oliveira, do PSD, também ao Pedro Pereira, do PS, e ao Hélio Justino, da CDU. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Checkmate. Espero que tenham tido saudades deste tempo em que o programa não esteve parado, mas eu também estive de férias e, portanto, regressamos agora ao Conselho de Benavente, com vários temas que vamos tentar ter tempo de falar sobre todos eles, por isso peço alguma celeridade também nos vossos comentários relativamente aos temas a tratar. Vou começar, e como não podia deixar de ser, pelo tema que está hoje, à altura em que estamos a gravar o programa, na ordem do dia, que tem a ver com uma reportagem que foi feita por parte do programa do Hernani, da linha aberta da SIC, e que se reporta a um armazém em Samora Correia, em que o proprietário se queixa de insalubridade deste espaço. Através das imagens podemos ver produtos alimentares que alegadamente estão a apodrecer desde 2017, ratos, baratas. Segundo o proprietário, o delegado de saúde terá alegadamente dito que não existia perigo para a saúde pública. Eu vou começar pelo Hélio Justino para tentar perceber quando é que a Câmara teve conhecimento desta situação e, no fundo, se foi contactado o delegado de saúde, qual foi aqui a posição da Câmara face a este problema. Segundo o proprietário, são devidas rendas. De que forma é que a Câmara teve contacto com esta situação, Hélio? Antes de mais, muito bom dia, Marta, toda a equipa, os colegas de painel, Pedro Pereira e Ricardo Oliveira, também a todo o auditório da Íris. Dizer relativamente a esta matéria que hoje surgiu a público que há de facto um primeiro contacto com a Câmara Municipal por parte da própria empresa, a fábrica de pizzas, dos seus gerentes, e isto há muitos meses atrás, que mereceu a intervenção das engenheiras do ambiente da Câmara Municipal de Benavente, no sentido de a Câmara poder eventualmente colaborar na remoção de alguns produtos já fora de prazo, dada a paragem da empresa e a não perspectiva de voltar a elaborar naquela altura no imediato. Tratava-se de largas dezenas de toneladas de comida embalada, produtos que serviriam para fazer as pizzas. A Câmara Municipal, naturalmente, que não tinha os meios para poder dar essa colaboração, nem lhe cumpria, porque, naturalmente, que acarreta muitos custos retirar aqueles alimentos dali. E, portanto, a Câmara Municipal não cumpria assumir esses encargos. No entanto, mostrou-se colaboradora, contactou também a Ecolsíria, que manifestou que não ter capacidade para recolher todos aqueles resíduos, e a colaboração da Câmara passou por fornecer aos administradores da empresa um conjunto de contactos de empresas especializadas para a retirada daqueles produtos dos armazéns. Naturalmente que na altura o estado de composição dos alimentos não seria o que é hoje, não é? A partir daí decorreram alguns contactos com o proprietário, muito também com o Sr. Presidente da Câmara, muito também porque o proprietário estava preocupado com o facto de não saber do futuro da empresa, de continuar a elaborar ou não. Existia um conjunto de rendas em atraso e, eventualmente, nesses contactos terá manifestado também esta preocupação. Terão sido contactadas outras entidades, nomeadamente entidades de saúde, porque a questão que se coloca aqui mas quem é que eventualmente... Foi o proprietário ou foi a Câmara que depois contactou o delegado de saúde? Não consigo esclarecer isso, mas acho que o próprio proprietário o fez e a Câmara também penso que terá contactado. O delegado de saúde, pelos vistos, mas isto é uma questão que eu também não consigo esclarecer. Porquê? Porque o programa foi emitido hoje, chegou um e-mail à Câmara Municipal de Benavente ontem
às 14h14, esse e-mail foi para o circuito normal de registros e só hoje de manhã o Presidente se deparou com esse e-mail e, naturalmente, que o encaminhou e, portanto, há aqui informação que não conseguimos neste tempo concretizar. E por isso eu também não sei qual foi a intervenção do Delegado de Saúde. Nós percebemos pelo programa que, segundo o proprietário dos armazéns, o Delegado de Saúde terá passado na rua. Eu próprio passei hoje na rua e, de facto, na rua não se vislumbra absolutamente nada, não é? Agora, isto são processos muito complexos, dada a legislação portuguesa, uma vez que a empresa também atravessa um período, não percebemos bem se de PER, se de insolvência, e depois há um conjunto de burocracias e de custos que ninguém quer assumir que levam a este tipo de situações. Agora, urge resolver naturalmente e aqui terá que passar forçosamente pela Autoridade de Saúde e, eventualmente, pelo Ministério Público, que é quem tem capacidade para impor, de facto, a retirada daqueles produtos e normalizar a situação. Pedro Pereira, relativamente a este caso que foi dado conta na comunicação social, na televisão. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente, desejar aos nossos ouvintes umas boas férias, se estão de férias, e também cumprimentar os meus colegas vereadores do PSD e da CDU. Fui apanhado de surpresa, esta é a verdade. Hoje, no meu gozo de férias, em termos profissionais, mas sempre atento àquilo que se passa no município de Benavente, em casa, ao ver o programa em direto da SIC com este tema. Sabia que a empresa tinha encerrado, que o negócio não correu bem, infelizmente. Todos esperávamos que fosse uma mais-valia para o município de Benavente em termos de dar emprego a mais pessoas e de gerar receitas para a Câmara Municipal. Durou pouco tempo, mas como todos os negócios são incertos, infelizmente este não resultou, é com pena. Agora, não sabia, e muitos de nós não sabíamos até esta reportagem da SIC, as condições que existiam dentro da fábrica. As condições de decomposição, não só de comida, como de dejetos, como de insetos, como de animais rastejantes e, portanto, que tudo aquilo conjugado punha em causa a saúde pública e mais também se levantaram na reportagem questões de segurança pública porque há instalações de gás e elétricas ali que poderão provocar algum acidente e algum incêndio. Isto foi o que a reportagem nos transmitiu. Agora, aquilo que de facto começa a ser triste, desagradável, que se transforma até num certo desalento para nós, vereadores, e para a população, é a palavra do Presidente da Câmara. Já não há grandes condições para a população confiar, nem as entidades confiarem na palavra do Presidente da Câmara. E aquilo que ficou visível tristemente na reportagem é que, contactados pela SIC, o Gabinete de Imprensa primeiro diz que a Câmara desconhecia a situação e o proprietário diz que o Presidente da Câmara teve há 3 meses atrás a visitar as instalações e que sabia de tudo. E que após este alarido da comunicação social e as declarações do proprietário, já cansado e exausto de recorrer a todas as entidades e ninguém ter solução e resposta, é que o Presidente da Câmara pede a 3 fiscais e funcionários para irem ao local a tomar conta da ocorrência e depois supostamente ter comunicado o que se passava lá ao Delegado de Saúde. E portanto houve aqui 3 meses em que
após o Presidente da Câmara ter conhecimento, nada nos foi transmitido. Este assunto devia ter sido levado à reunião de Câmara. Não percebo porque é que não o fez. Se a Câmara não era a principal e diretamente responsável por esta situação, temos que ser honestos, porque é que o Presidente da Câmara não informa os vereadores todos em reunião de Câmara que se está a passar esta situação, que foi visitar as instalações a pedido do proprietário. Foi preciso uma reportagem da SIC para nós tomarmos conhecimento e para agora termos que também responsabilizar o Presidente da Câmara de não ter agido na altura e ter exercido, de certa forma, pressão sobre as entidades, até da Administração Central, a ter comunicado à própria Proteção Civil do município e, portanto, ao Delegado de Saúde, prontamente de o ter feito. Porque é que, mais uma vez, escondeu, ocultou de nós, membros do Executivo, da população? É aqui que falha e, portanto, há aqui um problema já de falta de confiança. Nós não conseguimos hoje acreditar na palavra do Sr. Presidente da Câmara. E isto é uma questão de confiança, já nem estamos a falar de competência, não estamos a falar de outras responsabilidades. É uma questão de confiança. E isto tem que se resolver. Vamos avançar também para ouvir o Ricardo. Ricardo, o Hélio disse há pouco que a Câmara não pode ser responsabilizada por aquela situação, referindo-se aos custos. Como é que o Ricardo também viu esta reportagem? Qual é a sua opinião? Se concorda também aqui com o Pedro Pereira que este assunto devia ter sido levado até à reunião de Câmara? Antes de mais, cumprimentá-la neste regresso e a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos ouvem e que veem este debate, e cumprimentar também os meus colegas de painel. Relativamente a este assunto, relembrar cronologicamente aquilo que foi o trajeto deste investimento no município de Benavente. Mas não nos vamos alongar muito por Não aí. vamos. É uma cronologia rápida, porque de facto durou pouco. A fábrica em si, de pizzas pré-congeladas, não sei se será este o termo, foi inaugurada com pompa e circunstância pouco tempo antes das eleições autárquicas. Estiveram presentes, portanto, os autarcas, os senhores representantes da CDU, também do Partido Socialista, teve cá um ministro a inaugurar, era um grande investimento para o município de Benavente. Durou poucos meses. Há cerca de um ano e pouco atrás, no início de 2018, eu levei a uma reunião de Câmara a preocupação de um conjunto de trabalhadores que já tinham vencimentos em atraso e que corria, portanto, no fundo, o boato, não era boato neste caso, corria já a conversa de que as coisas não estariam facilitadas, não haveria encomendas para manter a produção da fábrica. E veio a confirmar-se posteriormente que, de facto, esse alerta que o próprio Presidente de Câmara, em reunião do Executivo, admitiu ter conhecimento dele e disse também que estavam em curso conversações com outro tipo de investidores que pretendiam adquirir aquela fábrica e manter assim a produção e os postos de trabalho, veio a verificar-se que tudo isso foi por água abaixo. E aquilo que era expectável num processo destes, com tantos postos de trabalho em causa, era que o Sr. Presidente da Câmara, que teve o cuidado de dizer nas reuniões do Executivo que estava a acompanhar o caso, que pudesse acompanhar o caso até ao seu final. E o final, ficamos agora a saber que teve conhecimento, porque em tempos alguém responsável pela fábrica foi pedir ajuda à Câmara Municipal para retirar, portanto, material de dentro, e a Câmara Municipal, a ajuda que deu, foi disponibilizar o contacto de algumas entidades que fazem esse serviço, mas não houve depois, a posterior,
a preocupação da Câmara Municipal de verificar se efetivamente isso teria sido feito ou não. Sabemos agora, através desta reportagem e destes relatos, que o Sr. Presidente da Câmara está informado do estado de degradação e do estado em que se encontram os alimentos perecíveis, já todos podres, portanto, que se encontram dentro daquela fábrica, e nada foi feito, nada foi ativado no sentido de salvaguardar aqui aquilo que é mais importante e que interessa às pessoas, que é um problema de saúde pública. Portanto, estamos a falar de toneladas de alimentos apodrecidos dentro de uma fábrica com silos ainda cheios de produto que podem explodir, que podem originar doenças, cheios de insetos. Mas aí também deverá ser o delegado de saúde, não é? Decretar essa situação de saúde pública. Mas a entidade administrativa, que é a Câmara Municipal, não se pode, no fundo, aliar daquilo que se passa no município. Porque então corremos o risco de poder dizer que nada é com a Câmara Municipal e de chegarmos até a questionar, afinal, para que é que serve a Câmara Municipal. Porque a entidade administrativa do município, que é a Câmara Municipal e também a Junta de Freguesia de Samora Correia, tem a obrigação de fiscalizar, de procurar solucionar, de procurar ajudar a solucionar e, neste caso, sabendo nós que estamos num país que às vezes é um pouco complicado naquilo que é a resolução de processos, muitas vezes quase, pode-se usar a expressão kafkianos, porque isto não sai nem para um lado nem para o outro, mas alguém tem que resolver. Porque o que é certo é que neste momento existe um problema grave, que é um problema de saúde pública, e alguém tem que resolver. Quem é que vai resolver? Sou eu? Penso que não. Vamos avançar, Hélio, 2 minutos para avançarmos muito depois rapidamente, só em relação a estas questões, dizer que, naturalmente, que é uma situação preocupante para todos. Agora, tenho a certeza que o Presidente da Câmara também não tinha a noção do impacto e da gravidade, só quando nós, na televisão, podemos ver aquelas imagens, é que percebemos que, de facto, a situação é grave e carece de uma intervenção urgente. Porquê? Porque o contacto do proprietário do armazém com o Presidente da Câmara foi sempre mais no sentido de ter rendas em atraso e não saber do paradeiro dos administradores. Essa foi a grande preocupação do administrador. Isto não tira, naturalmente, a responsabilidade da Câmara de zelar pelos interesses da sua população e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que as entidades competentes, e estamos a falar da Autoridade de Saúde, estamos a falar do Ministério Público, possam, com a maior celeridade possível, intervir nesta situação. Depois, relativamente à intervenção do vereador Pedro Pereira, só esclarecer aqui algumas questões. O mail chegou ontem do programa Linha Aberta a pedir esclarecimentos sobre uma eventual fábrica de pizzas encerrada. Chegou à secretária do Sr. Presidente da Câmara hoje de manhã, que tinha compromissos inadiáveis e que reencaminhou para o GIRP, uma vez que se tratava de comunicação social, reencaminhou para o GIRP e solicitou ao GIRP que visse comigo a questão. O GIRP ligou-me e eu disse que não tinha conhecimento de nada e não tinha conhecimento de nada. E que disse que prontamente ia mandar os cais. Quem mandou os cais fui eu, não foi o Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, fez bem, esclarecer esta situação. Portanto, se foi dito que a Câmara não sabia de nada, fui eu que disse ao GIRP que não sabia nada e não sabia. Ponto. Mas na reportagem o que é dito é que o Presidente esteve lá há 3 meses. Nós sabemos o que é não inventamos nada. Nós sabemos o que é a mediatização destas questões. Nós sabemos também os momentos em que vivemos. Temos aquele belo exemplo do corte do rio, não é? Que acontece. Já vamos também lá. Que acontece na margem do município de Navente e na margem do município de Vila Franca. A intervenção acontece até no município de Vila Franca. É licenciada pela APA, mas a Câmara de Navente é que é culpada nos Facebooks e nas internets, é que é culpada. Não se fala da APA, não se fala do município de Vila Franca. Percebemos que estas questões em Navente tomam logo outras pressões. Não estou a dizer que não é uma questão grave, delicada e que merece toda a nossa melhor atenção. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que há um conjunto de gente que naturalmente se aproveita para procurar dizer à população que nós não somos diligentes nas nossas matérias, esquecendo que há muitas matérias e há quem tenha muito mais responsabilidade. Não é? Vamos avançar uma vez que já Eu compreendo o papel do vereador, e digo isto com sinceridade, do vereador Hélio Justino, é ingrato.
Porque, de facto, estar aqui a defender sucessivamente um presidente que recusa vir aos debates com os seus principais opositores, tantas vezes por tantas situações que o próprio presidente cria. Vamos ser honestos, estas situações agora só estão a cair em cima da Câmara, entidade coletiva, porque o presidente da Câmara não tem, muitas vezes, e esta é mais uma, a atitude e a ação política certa perante as situações. O caso do Rio, que já lá vamos, é outra. Que já conhecia desde 2005 e depois posteriormente e não leva os assuntos ao conhecimento dos vereadores. Já tínhamos falado no último programa, no entanto, depois, penso até que foi no dia a seguir, a Comissão de Utentes do Conselho de Benavente também se mostrou preocupada com a situação e resolveu avançar também, enfim, com uma queixa para a Procuradoria-Geral da República. Eu vou começar pelo Ricardo para saber também se há mais alguma novidade relativamente a esta matéria e depois, obviamente, perguntar ao Hélio se a APA respondeu, se o município de Benavente solicitou algum esclarecimento, mas, Ricardo, tinha-lhe um comentário muito rapidamente relativamente a esta queixa pela Comissão de Utentes e a forma como a população também encarou. Da minha parte, da parte do PSD, não temos conhecimento de qualquer outra informação para além daquela que é pública. Não sei se, entretanto, chegou alguma informação. Ela, pelos vistos, não chegou e, portanto, continuamos todos sem ter qualquer explicação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. O que também começa a ser normal, porque se muitas vezes acusamos a Câmara Municipal de não dar resposta a algumas solicitações e requerimentos que são feitos pelos municípios que se queixam de não ter resposta, mas isto com o Governo Central acontece precisamente a mesma coisa e, portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade tutelada pelo Governo, é mais uma que, pelos vistos, demora a responder e não tem a celeridade que seria precisa nestes tipos de processos. Referir aqui que, relativamente a este tema, aguardamos, por isso, que a própria Câmara Municipal possa informar a Câmara, e, portanto, os vereadores, os outros partidos, do que é que está a acontecer e do que é que vem aí a seguir, porque não sabemos nada e, portanto... Vou já passar ao Hélio para se perguntar se há alguma novidade ou se a Agência Portuguesa do Ambiente respondeu. Penso que a Câmara terá contatado a entidade também para perceber este corte. Enfim, há alguma novidade desde que... Tem havido um trabalho conjunto, como referimos logo no início de que esta notícia começou a correr. Nos primeiros tempos, uma monitorização diária por parte de técnicos da Câmara e técnicos da APA. Neste momento já não é diária, mas acontece com grande frequência. Nunca se vislumbrou qualquer tipo de espécie de peixe morta. Naturalmente, que todos reconhecemos, e já aqui falámos nisso, que no futuro terão eventualmente que se estudar outras alternativas para minimizar estes impactos perante os agricultores, ou seja, a água trazer o sal que prejudica depois o cultivo do arroz. Terão que se encontrar outras soluções, estamos todos de acordo com isso, mas esta é uma situação que não acontece só aqui, que tem acontecido naturalmente no nosso município e no município de Vila Franca, porque, como referi há pouco... O município de Vila Franca teve, do que tenho conhecimento, teve alguma intervenção neste processo, a deslocar alguém da parte de Vila Franca de Xeira, deslocou-se ao local? A Câmara de Benavente tem conhecimento? Não, não temos conhecimento disso. O nosso trabalho tem sido feito com a APA. O nosso trabalho tem sido feito com a APA, os nossos técnicos têm estado com a APA, da Câmara de Vila Franca não. Mas, como referi, portanto, esta situação já tinha ocorrido noutras ocasiões, noutros locais do país também. Não será, naturalmente, a situação ideal. Provavelmente será mais fácil, que tem menos custos. Agora, nunca tinha sido colocada, se calhar, outra hipótese, porque das vezes que isto aconteceu, não teve este impacto perante as populações.
portanto, isso faz-nos refletir relativamente ao futuro. Pedro, um minuto para podermos avançar alguma questão relativamente... O que eu penso que é importante aqui também esclarecer em termos políticos, até porque já falámos neste tema em reuniões e no último debate, é a posição de uma comissão de utentes que todos sabemos localmente que é maioritariamente constituída por pessoas ligadas à CDU. O porta-voz é até eleito na Assembleia Municipal do Partido Comunista, que fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República, e depois temos um presidente do mesmo partido, que também é comunista e militante, com uma posição muito diferente, a não ser depois da casa arrombada, de toda a gente falar no assunto e ele depois tentar desfazer sem explicações. Isto é que era importante perceber qual é que é o papel e a posição do Executivo da Câmara e do Partido Comunista Português. Muito bem, vamos avançar então para outra questão que foi levantada nos últimos tempos, que teve a ver com as análises feitas à qualidade do ar no edifício da Divisão de Obras Particulares e Planeamento Urbanístico. Segundo disse o Presidente da Câmara, Carlos Coutinho, à Iris FM, portanto, o resultado das análises revela que os valores estavam dentro dos limites legalmente estabelecidos. As amostras foram recolhidas no início de julho pelo Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico de Lisboa e após a queixa de cerca de 5 funcionários que terão tido problemas respiratórios. Eu vou pedir ao Pedro para comentar esta situação que também foi dada conta em reunião de Câmara. Como é que viu também este incidente, se é que se pode dizer incidente? Pois, olha, de facto são muitos incidentes ao longo deste mandato, aliás, desde 2013 que eles não param de acontecer. Este é mais um que pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer entidade pública. Não vamos dizer que só pode acontecer ali na Câmara de Benavente. Em primeiro lugar, desejar as melhoras a todos os funcionários. Espero que todos se restabeleçam o mais rapidamente possível. Depois de termos pedido as análises que foram feitas, aquilo que nos é dado a conhecer naquelas análises é que existe uma partícula ligeiramente acima dos valores legais permitidos e que essa partícula pode condicionar e prejudicar problemas respiratórios, quem já os tem, nomeadamente nos pulmões. Agora, não sou médico e eu acho que os pneumologistas com experiência de muitos casos é que têm que se pronunciar sobre esta matéria, porque não sabemos se aquela partícula já existia em valores muito ou pouco elevados, mas elevados há 10, há 20 anos atrás, porque só agora é que foram feitas as análises e só agora é que as pessoas apresentaram queixas. Mas quando se apresenta queixas hoje, as coisas não acontecem de um dia para o outro. A saúde das pessoas vai-se degradando até se manifestar muitas vezes os sintomas e muitas vezes atua em silêncio, não é? E, portanto, isto tem que ser os especialistas a explicar. Agora, outros dados que, ainda que não estivessem acima do legalmente permitido, foram visíveis. Havia bactérias em valores superiores 2 e 3 vezes mais àquilo que estava no exterior do edifício. Também é um motivo de preocupação. O que é importante perceber? Que tipo de bactérias, que tipo de fungos, porque há bactérias que põem em risco a saúde, e nomeadamente as vias respiratórias, e há outras que poderão não ter qualquer impacto. Isto, por muito que o Sr. Presidente da Câmara nos tente explicar relatórios de análises, vale o que vale. Que eu saiba, e disse isso em reunião de Câmara, o Sr. Presidente não é médico, muito menos da especialidade, e, portanto, o que é avisado nestas situações, nós, lá porque
somos autarcas e falamos de muitos temas, não podemos achar que dominamos todas as áreas. E esta é uma área muito específica à qual devemos consultar os especialistas. Ricardo, relativamente a esta situação, o Presidente da Câmara refere aqui que de um rol de dezenas de funcionários, apenas parte, portanto 5, penso que serão de 40, é que terão apresentado alguma espécie de sintomas e que eventualmente já poderiam ter sensibilidade a problemas respiratórios e que o problema também não seria do ar-condicionado. Não sei que leitura é que faz também desta situação. Esta situação, penso que politicamente tem pouca leitura. Eu desejo as melhoras a todos aqueles funcionários que possam ter ficado doentes, confiando naquilo que foram as informações transmitidas na Câmara Municipal. Foi feita uma desinfestação já há umas semanas atrás e, portanto, quer-me parecer que as medidas que haviam que ser tomadas foram tomadas e quero acreditar que todos os edifícios municipais são higienizados, são limpos regularmente da melhor forma, que todos os equipamentos, tais como ares condicionados, são regularmente supervisionados e são limpos os seus filtros e é feita a sua manutenção e, portanto, para já, nada mais tenho a dizer para além disto, que é desejar as melhoras a quem possa ainda estar doente. Hélio, a Câmara continua a acompanhar, não é, esta situação. Não sei se partilha também da opinião do Presidente que de dezenas de funcionários, estes 5 que terão tido queixas, constitui uma parte muito reduzida e que são pessoas que eventualmente até já poderiam ter ou não problemas respiratórios. Mas importa perceber como é que esta questão surge, não é? De facto, um conjunto de pessoas que trabalham naquele edifício de uma forma anormal, não é? Porque não é habitual 5 ou 6 pessoas adoecerem com os mesmos sintomas, problemas respiratórios ao mesmo tempo. E, portanto, foi a própria médica que os acompanha, ou que acompanha a maior parte, que levantou a questão de eventualmente poder estar algo relacionado com o edifício. Ainda que também tenha chegado ao conhecimento da Câmara que outras pessoas que nem sequer trabalham naquele edifício, naquele período do ano, também tiveram problemas respiratórios. Portanto, é especularmos se há uma relação direta entre os problemas das pessoas e os edifícios. Mas, porque foi levantado este alerta, e bem, pela médica que acompanha todos ou a maior parte dos funcionários que tiveram os problemas, a Câmara de imediato suscitou alguém credenciado, um laboratório credenciado, que pudesse fazer análises às salas de todo o edifício. O laboratório o que nos diz, portanto, como já foi aqui referido, nós não conseguimos fazer a interpretação daqueles dados. O laboratório o que nos diz é que o que é apresentado é perfeitamente normal e não implica qualquer perigo para a saúde. É uma situação perfeitamente normal. Se não fosse assim, eles próprios teriam alertado. Ainda assim, a Câmara tomou mais 2 medidas. Uma delas foi fazer uma desinfecção geral do edifício com a maior celeridade possível, e a outra foi solicitar à Autoridade de Saúde que pudesse analisar ela própria as análises e, portanto, aguardamos esse relatório, é o que tenho a dizer sobre isso. Eu queria só acrescentar que não fico muito satisfeito com essa declaração do Sr. Presidente. Nem que fosse só uma pessoa funcionária a ter problemas. Com a saúde não se brinca. Isto é um lema muito verdadeiro e que muita gente repete e nunca é demais relembrar. A saúde das pessoas, se viesse a ser provado que era por problemas existentes naquele edifício, onde a Câmara pudesse ser responsável, não é coisa de sumenos, nem que fosse só com um funcionário. Muito rapidamente, só para defender novamente o Presidente da Câmara, como diz o vereador. Estou a reportar as declarações. O convite ainda está em aberto sempre quando o Presidente... Quando fez essa intervenção, não foi com este sentido, naturalmente. Não foi com esse sentido. Infeliz, mas quando fez essa afirmação, não foi com esse sentido. Os senhores procuram dar sempre um sentido às coisas. Tenha sido mais uma infeliz. Não, o Presidente fez essa informação para dizer que no universo daquelas pessoas estavam 5, portanto, era prematuro estar a afirmar que o problema era do edifício. Ponto.
Bom, vamos entretanto avançar para um próximo tema, tal como já aconteceu no ano passado e também aconteceu no município de Vila Franca de Xira nesta altura do ano e em que há um pouco mais de calor no verão, surgem pragas de baratas espalhadas pelas várias freguesias do concelho de Navente. E as pessoas começam-se a queixar da praga de baratas, também dos pombos. O município de Vila Franca tem o mesmo problema. Também houve queixas novamente relativamente à recolha de lixo. Ricardo Oliveira, pergunto se o PSD também recolheu ou tem recebido queixas da população, ou como é que tem visto se tem analisado estes problemas de higiene urbana, as pragas das baratas, os pombos, e de forma é que nós próprios vemos que temos dois olhos na cara. De forma é que se pode resolver isto de uma forma definitiva, sem ser com os planos que vão sendo feitos de desinfestação, porque o que se passa é que ano após ano o problema persiste, não é? Nós temos conhecimento disso, abordei esse assunto numa das últimas reuniões da Câmara Municipal, porque de facto são vários os relatos de baratas que aparecem em casa das pessoas vindas de todo o lado. É uma praga enormíssima que está a afetar o nosso município, todas as freguesias. O mesmo se passa com os pombos, o mesmo se passa com ratos, o mesmo se passa com os mosquitos. Até parece que este ano também há mais mosquitos do que o normal, e só não afligem mais ainda porque o verão tem estado, as temperaturas têm estado abaixo daquilo que seria expectável para esta altura do ano, e tem estado também muito vento. Mas, de facto, são estas pragas associadas a uma recolha de lixo que também tem os seus reportes de não estar a ser feita nas melhores condições. Eu, inclusivamente, falei do facto de se não assistir a uma lavagem dos contentores do lixo como acontecia há uns anos atrás. As pessoas vão depositar os seus resíduos, os contentores estão todos sujos, os ecopontos estão cheios, as ruas, os passeios estão cheios de ervas e, de facto, só falta, no meio disto tudo, vir o Sr. Presidente da Câmara dizer que a responsabilidade não é sua, não é da Câmara Municipal, e é de outra entidade qualquer. De facto, a Câmara Municipal é, e digo isto mais uma vez aqui hoje, a entidade administrativa que tem que estar em primeiro lugar na defesa dos interesses das populações e, portanto, se estas pragas existem e não são novidade, devem ser aplicadas as medidas que são aplicadas noutras regiões do país e até do mundo. Eu sei que tem sido feito um esforço por parte até das águas do Ribatejo e tem sido colocado produto para as pragas em todas as tampas do município e em maior número do que aquilo que era habitual ser feito. Mas possivelmente não é o suficiente. E, portanto, eu respeito muito os defensores dos animais, mas é que nós chegamos a um ponto em que daqui a pouco não se podem usar certos e determinados produtos para não matar os animais e daqui a pouco somos nós mortos pelos animais. Qualquer dia são os pombos que nos comem vivos. E, portanto, se existe uma praga de pombos, se não se pode combater essa praga como se combatia há uns anos atrás, porque não se podem matar os pombos de determinadas formas por causa das leis de proteção dos animais. Oh, valha-me Deus, é o que me apraz dizer, quer dizer, temos que usar métodos eficazes e considerar que estes animais são espécies que, no fundo, prejudicam as pessoas, prejudicam o património, prejudicam as culturas, as baratas, os ratos,
os pombos e que temos que efetivamente lutar contra estas pragas. Vamos nesse sentido, mas vou passar ao Hélio antes de passar ao Pedro. De que forma, ou qual é o plano de trabalhos que neste momento é que a Câmara tem em vigor por causa desta questão das baratas? E relativamente aos pombos, há municípios que tiveram algumas experiências, nomeadamente o de Vila Franca de Seixira, que tinha a ver com a colocação de umas gaiolas, mas também não terá resultado. Outros têm algumas experiências que têm a ver com o controle da própria natalidade dos pombos. Não sei se a Câmara Municipal planeia avançar com algumas destas medidas, uma vez que está um pouco condicionada. O que é que experiências fazem-se muitas, e no que diz respeito aos animais, cada vez se fazem mais experiências para proteger os animais. Eu até gosto muito também dos animais. Portanto, tenho lá família perto que tem os cães, as meninas gostam muito dos animais. Mas vemos essas experiências a acontecerem e vemos que muitas vezes existe uma defesa escandalosa daquilo que são supostos direitos de animais e esquecem-se aquilo que são os direitos das pessoas. Estas pessoas preocupadas com os pombos, preocupadas com as baratas, preocupadas com os mosquitos, preocupadas com os caracóis, deveriam estar, se calhar, nessa medida ou até mais, preocupadas, por exemplo, com os migrantes que continuam a morrer no Mediterrâneo todos os dias, todas as semanas. Portanto, nós chegamos a um ponto em que não podemos combater pragas e utilizar certo tipo de produtos porque vamos, no fundo, fazer mal aos animais. Isto é completamente descabido. Eu também partilho desta opinião, Hélio, e estamos relativamente aos planos. de acordo nesta matéria. De facto, todos nós gostamos dos animais, respeitamos quem os defende, achamos que é importante que haja alguém que defenda, de facto, os animais, mas tudo na vida deve ter um equilíbrio, não é? Houve alguém um dia que disse qualquer coisa do género: qualquer dia os animais vivem como pessoas e as pessoas vivem como animais. E depois aí vamos todos refletir. Porque se questionarmos, ou se falarmos no PAN, que agora está na moda, aquelas pessoas que sofrem com a praga dos pombos, que residem nos prédios onde existem pragas de pombos, se calhar essas pessoas terão uma reação muito negativa relativamente aos PANs e aos outros PANs. Portanto, há que ter bom senso e há que ter equilíbrio, não é? Mas no futuro vamos ter mais problemas. Vamos ter problemas também com gatos. Daqui a meia dúzia de anos, se calhar nem tanto, vamos ter muitos problemas com gatos, cada vez são mais, gatos vadios, gatos de rua, e portanto há que e os cães? Arrepiar aqui um bocadinho de caminho. Este não é um problema do município de Benavente, é um problema do país e que surge em função das leis. Mas a Câmara vê-se um pouco de mãos atadas relativamente a esta matéria e às medidas concretas. Portanto, em relação à questão das baratas, uma responsabilidade das águas do Ribatejo, acompanhada naturalmente pela Câmara, está-se a fazer tudo para combater o problema, mas o vereador Ricardo já falou que hoje em dia aquilo que se dá aos animais, em vez de matar as baratas, parece que as engorda, não é? É isto que de forma com graça se comenta. Relativamente aos pombos, portanto, a Câmara está em processo de aquisição de um novo sistema, um chamado canhão, que com umas redes poderá permitir, de facto, apanhar os animais, que depois serão encaminhados para o Jardim Zoológico, que os recebe. E, portanto, relativamente aos cães... Isto a gente tem que se rir, não é? Relativamente aos cães... todos sabemos que o nosso canil e os canis todos do país estão super lotados, não é? Ao nível da comunidade. Eu até sugeria que os pombos apanhados, os cães em excesso, os gatos fossem todos entregues na casa dos protetores e defensores dos animais. Dos dirigentes do PAN, por exemplo. Mas estou a dizer, esta questão, os senhores colegas vereadores sorriram, mas de todas estas experiências que falávamos aqui há pouco e que alguns outros municípios já fizeram, e o próprio município de Benavente já fez e que não resultaram, esta experiência do canhão parece que é uma das que dará maior resultado e daí a Câmara ir fazer este investimento. Em relação ao canil da comunidade intermunicipal, portanto, já se ouve pelo menos há 4 ou 5 anos falar deste projeto, mas nunca avançou. Mas é urgente que avance, não é? É urgente que avance porque
Na situação do município de Benavente estão os outros municípios todos Pois, também. exato. Enquanto a comunidade intermunicipal estiver nas mãos do Partido Socialista, portanto, são um conjunto de anúncios que depois não têm concretização. Talvez o Pedro também saiba mais alguma informação, Pedro, relativamente a esta questão dos animais, dos pombos, das baratas. Bom, em primeiro lugar, dizer que desde 2013 que exerce funções, primeiro na Assembleia Municipal, agora na Câmara Municipal, que nós, eleitos do Partido Socialista, temos alertado a Câmara Municipal e as águas do Ribatejo para este problema da praga de baratas, sobretudo. Tem que alertar, os deputados da Assembleia da República que fazem as leis, tem que alertar a esses senhores. Continuando, e temos feito o nosso trabalho de sensibilização e de aviso às entidades competentes para agirem em conformidade. E, de facto, a Câmara e as Águas do Ribatejo têm-nos reportado que têm feito esse trabalho de tentar eliminar as baratas, que não têm tido o sucesso desejado porque elas estão cada vez mais resistentes. Mas dizer que isto não é um problema que se possa ver isolado. Sabemos que onde houver alimentação, onde houver animais, onde houver lixo acumulado, vai haver mais baratas, mais ratos e mais problemas com a praga de pombos. E é assim que temos que olhar e atacar o problema. E não é por acaso que isto tudo está a acontecer no município de Benavente, porque olhamos para os contentores, cheiram mal. Olhamos para os ecopontos e para as ilhas ecológicas, pelo menos há um mês que estão em algumas zonas das várias freguesias cheios. Já não cabe lá mais resíduos sólidos nos ecopontos e nas ilhas ecológicas. Há lixo e resíduos vários ao longo dos contentores, nas ruas, portanto ao lado, nas imediações. Tudo isto vai ajudar e potenciar o aparecimento e a propagação deste tipo de animais. E, portanto, este problema de higiene, de limpeza e de segurança também, não é? Mas sobretudo de higiene e de limpeza, é uma competência da Câmara Municipal. Portanto, não podem se descartar assim levemente deste problema. Depois, relativamente aos animais errantes, gatos, cães, há programas de esterilização com apoios governamentais que nem todos a Câmara tem acionado e se tem candidatado, ao contrário de outras câmaras. A Câmara Municipal de Almeirim acaba de construir um gatilho. E, portanto, dizer que estamos todos no Distrito de Santarém nas mesmas condições não é verdade. Curiosamente, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim é Presidente da Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo e não esteve à espera de uma entidade coletiva que abarca vários municípios onde está o de Benavente para agir. Ele próprio, no âmbito do seu cargo de Presidente da Câmara, construiu um gatilho e muito bem. A Câmara de Benavente continua a olhar e a dizer que a responsabilidade da desinfestação das baratas é das águas do Ribatejo, que a recolha do lixo, a responsabilidade é só da Ecolesíria e da Resiurbe. Depois que os problemas com gatos e com cães estão à espera da comunidade intermunicipal, o problema, etc, etc. Portanto, quando é que vemos o Executivo, na pessoa, sobretudo, do seu Presidente da Câmara, que é o líder deste grupo, assumir responsabilidades e dizer que vai resolver os problemas? Vamos avançar. Hélio, faltou só também questionar acerca do plano de lavagem de contentores e esta questão da recolha do lixo, que há umas mudanças. Exatamente. Também, não é? Eu, quando pedi a palavra, era precisamente para falar desta questão da recolha do lixo, que é uma matéria que nós, Câmara, que nos preocupa muito e que assumimos que, de facto, há um longo caminho a percorrer para sermos eficientes e eficazes.
Mas temos um problema, sobretudo, nós sabemos como é que as coisas se fazem, temos neste momento, vivemos um problema, também não é uma questão só do município de Benavente, não é? Mas o problema principal é a falta de mão de obra. Hoje em dia é muito difícil encontrar gente disponível para determinado tipo de trabalhos. Eu posso dizer que Isso é verdade. dizer que nos últimos meses, na recolha de contentores, na recolha do lixo dos contentores, que é um trabalho noturno, têm andado duas senhoras. Duas senhoras, não é? Que é um trabalho habitualmente feito por homens, não é? Porque tem havido uma dificuldade imensa em arranjar mão de obra para determinado tipo de trabalhos. E, portanto, há da nossa parte uma entrega grande, um empenho grande, no sentido de encontrar outro tipo de soluções, porque reconhecemos que é um dos principais problemas. Ainda há concursos em aberto, não é, para a colocação de pessoal. Vão abrir muito em breve um conjunto de concursos para podermos admitir mais pessoas. Agora, mesmo aquilo que há uns anos atrás, quando se abria um concurso para a Câmara Municipal, para uma vaga tínhamos 50 candidatos, agora eles são muito poucos. Às vezes há concursos que ficam até desertos, não é? E, portanto, é um problema que se vive neste momento no nosso país e que se reflete neste tipo de situações no nosso município. Não é? Antes de terminarmos o programa, falta um tema, 2, 3 minutos a cada um, que tem a ver com as festas de Samora Correia. Portanto, surgiram algumas críticas relativamente ao cartaz musical. O Presidente da Arcas justificou a escolha em termos musicais e não ter um nome em termos musicais, se calhar tão sonantes como nos outros anos. O cartaz está composto mais com aquilo que é denominada prata da casa. Segundo a Arcas, tem a ver com contenção financeira e a consolidação das contas para depois, posteriormente, conseguir fazer uma festa com outra dimensão. Eu peço ao Ricardo que queira fazer algum comentário às festas de Samora Correia e a situação da Arcas também. Que decorrem neste momento. Que estão a decorrer neste momento, exatamente. Estamos em festa. Então, o comentário que me merece é o seguinte. O nosso município tem realidades distintas relativamente às festas tradicionais. Enquanto que há municípios no país que centralizam tudo na sede de concelho, no nosso caso, todas as freguesias, todas as localidades têm as suas festas com muita dignidade e com também muita qualidade em grande parte dos casos. Já se sabe que uns anos melhores do que outros, mas isto é mesmo assim. As comissões de festas mudam, as pessoas também são diferentes. Numa determinada altura consegue-se fazer um tipo de angariação de fundos que num ano seguinte pode já não ser possível fazer e, portanto, tem que ver muito com esse espírito que é o espírito da angariação de fundos que é feito ao longo do ano. E depois temos realidades também, como as realidades da Vila de Benavente, em que há uma nomeação anual que é respeitada pelas pessoas, e depois temos outros casos, como o caso das aldeias, em que não há nomeação e, portanto, faz a festa quem se predispõe a fazer, e por isso é que às vezes há anos que nem festa há, e há a realidade de Samora Correia, em que a festa está, portanto, a cargo da Arcas, que realiza também ao longo do ano o Carnaval e o Festival de Gastronomia. E relativamente a isto, a Arcas é uma instituição com vida própria, com uma direção que tem os seus associados. Mas ainda assim, não é comparável a outras associações, porque tem a seu cargo as maiores realizações da freguesia de Samora Correia. E, portanto, podemos dizer que é um assunto que poderia dizer só respeito aos associados da coletividade, mas não. Aqui extravasa um pouco, porque não diz só respeito aos associados, diz respeito a toda a população, porque as maiores realizações particulares, digamos assim, portanto, para retirar
o Festival do Arroz Carolino, por exemplo, desta equação, são realizadas pela Arcas. Nesse sentido, eu quero valorizar o trabalho desses voluntários. No fundo, acabam por ser pessoas que se predispõem a fazer essa justificação dada. Eu ouvi também algumas críticas relativamente ao programa. Não sei se são justas, se são injustas. Certamente que o programa tem muitas atividades que são de grande qualidade, tem toda a parte taurina, que tem uma grande importância para a população de Samora Correia, também tem toda a parte religiosa, que no fundo é aí que assenta a festa e que tem muita importância também para a comunidade, toda a parte do Campino, ligada ao Campino, e portanto poderia ter outro tipo de oferta naquilo que é a parte musical, digamos assim, que foram as principais críticas que eu li e ouvi. Mas, fazendo fé naquilo que são as palavras do Sr. Presidente da Direção, acredito que possa, de facto, é uma direção recente, possa estar a consolidar as suas contas, se possa estar ainda a equilibrar e a preparar o futuro e, portanto, acho que merecem o benefício da dúvida e, fazendo fé naquilo que são as suas palavras, quero acreditar que este esforço de contenção vai dar frutos diferentes no futuro e desejo a todos muito sucesso e que a festa tenha muito sucesso e que possa uma vez mais reafirmar aquilo que são as nossas tradições e a cultura do Concelho de Benavente, uma cultura ligada ao touro, à terra, ao cavalo e ao campino. Pedro, relativamente às festas de Samora, 55 a 60 mil euros é o orçamento estipulado para este ano. Enfim, comentários para mais uma edição das festas de Samora. Pegando nessas palavras e nos valores que disse, digo aqui com a frontalidade e sinceridade que me caracteriza que se fosse Presidente da Câmara e o Partido Socialista governasse, olhando para este cartaz, tentaria ver o que é que a Câmara poderia fazer mais para que o programa, em termos musicais, fosse mais rico. E marcaria, agendaria uma reunião com esta comissão, que certamente está a fazer tudo o que pode e o melhor que pode e que sabe, como todos nós aqui nas nossas posições e cargos. Toda a gente faz aquilo que sabe e quem sabe do convento é quem lá vai dentro. Eles saberão melhor do que nós as dificuldades e as limitações que têm. Aquilo que é do nosso conhecimento é que há anos que as festas de Samora dão prejuízo. E aquilo que nos dá a perceber é que esta Comissão está a tentar equilibrar a pontos deste ano isso não acontecer. Isso é um bom princípio de gestão financeira. Daí que era importante que se calhar a Câmara, olhando a esse esforço de contenção, pudesse fazer, por exemplo, aquilo que se calhar fez no ano passado, na Sardinha Assada. Foi a Câmara que pagou o concerto dos Dama, que custou cerca de 20 mil euros. Portanto, se calhar esta comissão merecia, pelo dinamismo que tem tido, merecia um apoio acrescido. Esta é a minha convicção. E se não fosse assim, estaria até desiludido, porque de facto estas pessoas têm mostrado uma enorme capacidade. E não acredito que seja da responsabilidade deles o facto deste programa musical, temos que ser honestos, não ser aquilo que eles próprios desejariam. E é aqui que a Câmara tem que entrar, obviamente em pé de igualdade com todas as comissões, com todas as festas, mas tendo em atenção que estamos na maior freguesia do município e que não pode ficar até com um programa musical diminuído relativamente à Barrosa, a Santo Estevão, a Benavente, com muito respeito que tínhamos, mas esta é a realidade. Não estamos a falar de um programa superior, estamos a falar de um programa que, em termos musicais, está abaixo das restantes festas, inclusivamente do Porto Alto, que trouxe o TOI. Como é que
a freguesia de Samora, a cidade de Samora Correia, não é capaz de apresentar um programa musical com um único nome reconhecido publicamente. E como é que nós, autarcas e, sobretudo, executivo, olhamos para isto, não é? Como um cartão de visita turístico que deve atrair milhares de pessoas, que inclusivamente a televisão tem marcado presença, como é que nós passivamente olhamos para isto? Esta, para mim, é a questão que merece reflexão e merece uma atitude. Vamos terminar o programa, Hélio, relativamente às festas de Samora Correia. Aqui o associativismo também assumir alguma responsabilidade, não é, na organização destes eventos. É difícil às vezes arranjar pessoas que queiram voluntariamente desempenhar algumas funções, mas no entanto não deixa de ser visível que o cartaz musical não é correspondente já a outros que existiram relativamente às festas de Samora. Falou do associativismo e das pessoas que voluntariamente fazem a festa, e esse era o primeiro foco da minha intervenção. É um orgulho para nós, autarcas, e para o município de Benavente, termos a dinâmica que existe no nosso território e o facto de, em todas as nossas localidades, temos uma festa anual feita diretamente pelas pessoas, pelos cidadãos, naturalmente com um forte apoio logístico por parte da Câmara Municipal e das juntas de freguesia, não poderia ser de outra forma nos dias de hoje, com um apoio financeiro também com algum significado, ainda que são essas pessoas que têm que trabalhar ao longo do ano para arranjar o orçamento para fazerem as festas, mas isso é uma coisa importante de referirmos, de facto, no nosso município as coisas ainda acontecem assim, e ainda bem que acontecem assim. Relativamente à Arcas e à Festa de Samora, dizer que eu tenho acompanhado o trabalho desta nova direção da Arcas, que está em funções desde março, creio, e parece-me um grupo de trabalho extremamente interessado, extremamente empenhado, com gente de grande bom senso, que eu acho que estão a rumar no caminho certo, criaram algumas novas iniciativas muito bem sucedidas, que permitem angariar alguns fundos para depois estes eventos onde é preciso muito dinheiro para os dignificar, e portanto acho que de facto estão a realizar um excelente trabalho, pelo menos pelo que me tenho apercebido até ao momento. A festa de Samora Correia é uma festa que desde sempre tem estado assente numa forte vertente religiosa e numa forte vertente taurina, não é? Este ano, de facto, não vimos nenhum nome sonante no cartaz, mas ao longo dos anos, muitas vezes se tem comentado que a festa do Benavente, a festa do Porto Alto, a festa de Santo Estevão, até a festa da Barrosa, tem tido nomes mais sonantes que a festa de Samora. De facto, tem tido sempre um papel secundário. É a vertente taurina e a vertente religiosa o forte das festas de Samora, e as direções da Arcas, que é quem organiza a festa, têm assumido isso. E porque há aqui alguma diferença também. Enquanto na maior parte dos outros sítios existe uma comissão que trabalha um ano para as festas, a Arcas, como aqui já foi referido, tem uma direção que tem que trabalhar para o Carnaval, tem que trabalhar para o Festival de Gastronomia, tem que trabalhar depois para a festa, para falar nestes 3 eventos, porque pelo meio há um conjunto de outras iniciativas. E, portanto, há também aqui alguma diferença. De facto, nos últimos anos tem sido muito difícil equilibrar as contas no que diz respeito à festa. Tem sido os lucros do Festival de Gastronomia que têm permitido à Arcas manter equilíbrio nas suas contas, e penso que é uma atitude sensata, muito sinceramente, é a minha opinião, mas é uma atitude sensata por parte desta direção, querer que a festa se pague com os seus recursos e não com o dinheiro que sobrou do Festival de Gastronomia da Alzíria Ribetejana. Procurar este equilíbrio para depois lançar bases para no futuro, de facto, ter uma festa melhor. Portanto, acho uma atitude extremamente simpática, extremamente sensata, e não é por isso que esta festa não vai ser menos digna, não vai ter menos gente, porque, como referi, tem 2 vertentes muito fortes. O vereador Pedro Pereira fez aqui um bocadinho de demagogia, que a Câmara... Honestidade. A Câmara não interfere por norma naquilo que são... Não é aceitável que a cidade de Samora não tenha um cartaz musical à semelhança do que tem as outras freguesias, não é aceitável. Bom, mas nunca teve. É a Câmara que tem e a Câmara não interfere. E a Câmara não interfere. A Câmara tem estado sempre ao lado, e os senhores sabem, sempre ao lado de todas as comissões,
todas as associações e coletividades. Agora, esta questão de se dizer a Câmara agora, perante este cartaz que nós também só conhecemos porque não interferimos diretamente naquilo que é a gestão das coletividades, só conhecemos como os outros cidadãos conheceram, não é a Câmara agora que vai ter uma atitude destas. Não me parece sensato. A Câmara está sempre disponível e sempre Vamos esteve. terminar o checkmate, Hélio. Vamos ter mesmo que terminar muito Só fazer rapidamente. um apelo, porque hoje Já está a o programa decorrer, está no hoje ar, já está a decorrer. Venham à festa de Samora, vai valer a pena seguramente. Vai ser uma grande festa, com certeza. Muito obrigada, Ricardo, Pedro e Hélio. Nós encontramos no próximo checkmate dedicado ao Conselho de Benavente. O programa regressa na próxima semana. Bom dia.